Weller Gonçalves, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Vamos conversar aqui com o público do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Weller, primeiramente, né, ano começando aí, expectativas do sindicato? Pois bem, olá a todos que acompanham aí o podcast, prazer aí estar concedendo essa entrevista. A gente começa o ano de 2023 com a situação política no nosso país bem acirrada, fruto da tentativa de golpe organizada pela ultradireita, e não tem como o sindicato não se posicionar. A gente está numa região que a gente sabe que é uma região bem conservadora. Agora, as entidades de classe, além de se posicionar, têm que fazer também o debate junto às suas bases. Tanto que o nosso sindicato está fazendo o debate junto com a nossa categoria, porque um sindicato de luta e combativo, como é o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, tem que aproveitar o momento que você está em uma assembleia, o momento que você está numa mobilização, para fazer o debate junto aos trabalhadores, porque o que a gente vê nessas manifestações golpistas é pedido da volta da ditadura militar. E se hoje a gente pode fazer assembleia, se hoje a gente pode fazer greve, é porque minimamente existe ainda um pouco de liberdades democráticas, e com volta de ditadura militar isso iria acabar. Então é um momento privilegiado que a gente tem para fazer esse debate e disputar a consciência dos trabalhadores. A gente inicia o ano com a campanha de PLR, nós já demos um start na campanha de PLR na Johnson contra os Hitachi, também na fábrica Ericsson, e toda semana a gente vai estar fazendo assembleia na campanha de PLR de 2023. Maravilha. Como está a questão aí propriamente da PLR, né? As discussões aí salariais, um assunto tão caro, né, para a categoria trabalhadora, o trabalhador aí que quer, após muito sufoco, começar o ano vendo aí se vai ganhar um extra, né? Ou se vai pelo menos ter o salário corrigido, né? A nossa database, ela é no mês de setembro. A database de 2022, a gente faz um balanço que foi uma campanha salarial vitoriosa. Na maioria dos acordos, nós conquistamos a renovação das cláusulas sociais, dos acordos e das convenções coletivas. Isso é muito importante. Campanha salarial, em primeiro lugar, o trabalhador quer saber do dinheiro, ainda mais fruto da situação que a gente está vivendo no nosso país, que está tudo muito caro, mas depois da reforma trabalhista, é importante colocar isso, aqueles direitos conquistados no passado, se não tiver assinatura, não tem mais validade, que é a chamada ultratividade da norma. Então, desde 2017, com a reforma trabalhista, agora você tem que ter um acordo assinado todo ano. Então, quando a gente celebra um acordo ou uma convenção coletiva mantendo os direitos, isso é uma grande vitória. E a gente conseguiu, nessa campanha salarial, nos acordos que nós temos celebrados, conquistar, além da renovação de todos os direitos, na maioria dos acordos nós tivemos aumento real, que também é muito importante. Como a nossa database ela é 1º de setembro, a inflação acumulada do período fechou em 8,83. Uma inflação alta. Depois a gente viu um período de deflação, agora caiu, está na casa dos 5, mas na nossa database oficial estava em 8,83, e na maioria dos acordos nós celebramos com mais do que 9%. Também tivemos uma importante conquista, que foi o Vale Alimentação. Em muitas fábricas que não tinha, a gente conquistou. Como, por exemplo, na GM teve a conquista do Vale, na Gerdau, na Embraer, e nas que tinha a gente conseguiu aumentar o valor. Ou seja, a gente faz um balanço que a campanha salarial dos metalúrgicos de 2022 foi muito vitoriosa. Porém, existem algumas empresas e alguns setores que nós não celebramos nem o acordo e nem as convenções, como no caso do setor aeronáutico, que pega a Embraer, as empresas do setor, e em algumas empresas do segmento de fabricação de peças para veículos automotores, como no caso a Eaton, entre outras bancadas. Ou seja, nós celebramos aí o acordo até o momento para cerca de 60% da nossa categoria, e nesses outros 40% não celebrou, e a gente inicia o ano fazendo um debate com os trabalhadores, que se na mesa de negociação travou, a gente precisa da mobilização dos trabalhadores, porque o sindicato não é nada se ele não tiver o apoio e o respaldo
dos metalúrgicos. Então, a gente inicia o ano fazendo esse debate com os trabalhadores da Embraer, com os trabalhadores do setor aeronáutico e vamos retomar a campanha salarial nas empresas que ainda não fechou. Compreendo. É basicamente lutar por onde ainda não tem e também lutar pelo que para manter onde conseguiu, né? Onde conquistou. Exatamente. Aí, em setembro desse ano, volta novamente a campanha salarial. A gente está diante de um novo governo. O nosso sindicato ele vai se manter na independência de classe. Lula está governando o país junto com Geraldo Alckmin, junto com vários ministros que são, inclusive, da ultradireita, e nós não podemos depositar nenhuma confiança num governo que está aliado aos patrões e aos banqueiros. Nós temos que confiar na nossa própria força. Nós chamamos voto crítico no Lula no segundo turno para derrotar Bolsonaro. Agora, diante do atual governo, o sindicato ele vai manter a sua independência e qualquer ataque que tiver aos trabalhadores vai ter a nossa luta e a organização do outro lado. Porque nós temos que exigir do governo Lula que revogue a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Geraldo Alckmin deu uma entrevista dizendo, esquece, não vai revogar nada. Ora, quando o Bolsonaro estava no poder, a gente via a CUT e a CTB, que são centrais sindicais aí que apoiam o governo, dizendo que o eixo central era a revogação das reformas. E agora que o Lula está no poder, nós não vamos exigir isso? Campanha salarial, estava falando agora há pouco sobre a ultratividade da norma. Isso foi um grande ataque. O Lula não vai dar nem uma canetada editando uma medida provisória e tentando aprovar no parlamento que acabe com isso daí, porque os direitos dos trabalhadores, direitos históricos, foram jogados na lata do lixo com a reforma trabalhista. E o Lula, que foi sindicalista e que tem o apoio da maioria das centrais do nosso país, nós não podemos deixar de fazer esse pedido e a campanha pela anulação de todas as reformas que retiraram direitos dos trabalhadores. Então, essa vai ser a posição do nosso sindicato. Tanto que no primeiro jornal, a gente tem um jornal físico que a gente distribui semanalmente para os trabalhadores metalúrgicos, a capa do primeiro jornal do ano de 2023 foi, diante do novo governo, vamos exigir o cancelamento, a anulação, a revogação de todas as reformas trabalhista, previdenciária, o projeto de lei da terceirização, ou seja, foram vários direitos retirados, principalmente no governo Temer e no governo Bolsonaro. Agora que o PT está no poder, as centrais sindicais não podem ser chapa branca e dar cheque branco para o Lula Alckmin governar o nosso país. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos, a CSP com lutas, nós temos esse posicionamento, independência de classe total diante dos patrões e diante dos governos. Até porque, né, Weller, em que pese ter sido bastante ruim para a classe trabalhadora, mas o governo Bolsonaro ainda era da promessa dele, né? Ainda era a pauta dele, né? Quer dizer, não era surpresa para ninguém. Agora, o governo Lula, que no discurso, né, prometia justamente o contrário, fazer igual ao outro, na minha opinião, é pior ainda, né? Perfeito. O Bolsonaro deixou bem claro, quando ele ganha a eleição em 2018, que ele queria acabar com todo o movimento, com todo o ativismo que existia no país. Isso significa atacar os sindicatos, isso significa atacar as minorias, as mulheres, os negros, a comunidade LGBT. Ele deixou bem claro, então ele nunca mentiu para ninguém, que além de querer aprofundar a retirada do direito dos trabalhadores, queria esmagar todo o movimento de resistência que tinha no país. Já o Lula, a gente viu as centrais sindicais e os partidos de esquerda. Qual era o centro quando a gente participava das manifestações, quando batia no Bolsonaro? Era dizer que tinha que cancelar a reforma trabalhista. E aí, agora que o PT está no poder, nós não vamos colocar essa palavra de ordem, nós não vamos lutar e batalhar para que seja revogado esses retrocessos históricos que tivemos. Então, o nosso sindicato, a CSP com Lutas, vai manter nessa linha independente e nós criticamos aí as alianças e também os ministérios. O Ministério da Defesa, nós temos o tema da Vibraz aqui. Existe uma greve em curso na Vibraz, que é uma luta que está desde março do ano passado. E Bolsonaro não atendeu, o sindicato não atendeu, os trabalhadores, fizemos caravana a Brasília. Aí o Lula coloca no Ministério da Defesa um cara que é bolsonarista. Como é que nós vamos acreditar que um cara desse vai resolver o problema da Vibraz? Não vai. Vai estar preocupado com os patrões, não vai estar nem aí para os trabalhadores. E uma pasta importante, que é o Ministério da Defesa. Nós não podemos achar normal
ter a principal empresa desse setor, que é estratégica para o nosso país, que é aqui em Jacareí, no Vale do Paraíba, em recuperação judicial, os trabalhadores sem receber salário, e a gente não vê nenhum pronunciamento e nenhum entusiasmo do governo de querer resolver a situação. Por isso que eu falo, nós acreditamos na luta direta da classe trabalhadora. Diante de ameaça golpista, que ainda vai seguir essa ultradireita, o que a gente tem que fazer é botar o bloco na rua. E o PT que não abre o olho. Se ele não colocar a CUT, o MST, a UNE, as entidades que apoiam o governo e a sua militância na rua, ele não vai governar, não. Esse discurso de que o amor venceu o ódio, não tem nada disso, não. A gente viu o amor que teve lá em Brasília no dia 8. Então, é bloco na rua, é resistência, é organizar a autodefesa dos trabalhadores. É dessa forma que a gente vai combater qualquer tentativa golpista no nosso país. Interessante suas colocações, Weller. Até gostei bastante dessa do amor, né? Aí que a gente viu na semana passada aí em Brasília, né? Realmente temos que combater tudo isso. Aproveitando o ensejo, como você está falando aí bastante da questão dos ministérios, né? Das alianças do Lula. Como vocês, enquanto dirigentes sindicais, estão vendo o Ministério do Trabalho, né, entregue aí ao LUP, né, do PDT? O LUP está na pasta da Previdência. É da Previdência, isso. Luiz Marinho. Pois bem, o LUP foi ministro da Previdência no governo da Dilma. Ele foi afastado porque teve escândalo de corrupção. O Luiz Marinho, ele já foi ministro do Trabalho. O que nós pensamos? Não tinha o Ministério do Trabalho. Voltar a ter é importante? Igual o Ministério dos Povos Indígenas. Não tinha. Ter criado é. Agora, de fato, nós temos que ver na prática se esse ministério vai servir aos trabalhadores ou vai servir aos patrões. De nada adianta você ter mais um ministério, porque o Lula criou vários novos ministérios, porque ele fez essa coalizão nacional com setores, inclusive da direita, para poder ganhar a eleição, e ele sabe que para ele governar, ele vai precisar desse apoio, e que esse apoio não vai vir para favorecer o trabalhador. Então, de nada adianta ter a pasta, porque a questão é, você ter de volta o Ministério do Trabalho é importante. Agora, esse ministério vai funcionar para defender os interesses dos trabalhadores? Essa que é a questão. Se for para funcionar apenas para ter gabinete, para ter um monte de cargo, para ter um monte de cargos de confiança, que a gente sabe que quem paga isso é o povo, se não for favorável para os trabalhadores, não serve de nada. Ter voltado o Ministério da Indústria com o Geraldo Alckmin, a gente viu o discurso do Alckmin, ele fala que tem que ter uma unidade do trabalhador junto com o patrão. Nós pensamos completamente o contrário. O patrão quer explorar o trabalhador para aumentar a sua margem de lucro. E o trabalhador ele tem que fazer luta junto com o sindicato minimamente para ter alguma migalha de conquista, porque os interesses são completamente diferentes. O patrão é de um lado, o trabalhador do outro. Essa é a visão classista que o nosso sindicato tem. O mesmo em relação ao Ministério da Previdência. O Lupe falou, assim que o nome dele foi oficializado como ministro da Previdência, que ele ia ver a possibilidade de revogar a reforma ou de fazer uma mudança. Você viu lá que o ministro-chefe da Casa Civil falou para ele, fica na tua aí, não fica falando as coisas sem antes consultar a alta cúpula do governo, não. Ou seja, quem vai controlar por cima é o Lula junto com o Alckmin, os patrões, os banqueiros. Então, de nada adianta ter ministérios criados ou ministérios que voltam se esses ministérios não favorecer os trabalhadores brasileiros. Perfeitamente. Weller, para encaminharmos aqui para o fechamento da nossa conversa, né? Há alguma agenda de lutas aí? Já alguma organização ainda para esse mês ou para o próximo aí com as categorias? A gente segue na campanha de PLR. Como eu disse no começo da entrevista, a gente votou já a pauta na Itachi, na Ericsson, deve iniciar as negociações nos próximos dias, e nós temos mais de 1.000 fábricas metalúrgicas cadastradas no nosso sindicato. Então, a gente vai dar o start na campanha de PLR, e aonde ainda não celebrou o acordo de campanha salarial, como na Embraer, como na Ito, o sindicato vai estar chamando os trabalhadores para fazer mobilização. E segue a greve em curso na Vibras. Essa greve está desde o mês de setembro, é uma greve por causa de atraso no salário, e existe um grupo de trabalhadores junto com a direção do sindicato na porta da fábrica, o que a gente chama de controle operário.
A gente verifica tudo que entra, tudo que sai, quem entra, quem sai. Então, uma greve histórica que esses trabalhadores da Vibraz vêm travando, que é parte de um processo de luta que ocorre desde o mês de março do ano passado. Então, segue a greve na Vibraz, essa é a nossa prioridade, junto com a campanha de PLR. Maravilha. Weller, algo que gostaria de acrescentar? Não, acho que foi boa a entrevista, a gente falou um pouco do cenário político do país, falamos da campanha de PLR, da campanha salarial do ano de 2022, falamos aqui da greve da Vibraz, então é isso que acontece nesse começo de ano aí na categoria metalúrgica. Exatamente. Lembrando aí para os trabalhadores, né, não só os metalúrgicos, né, mas principalmente o sindicato tem também suas várias plataformas, né, as redes sociais aí para estarem consultando também, além, claro, das próprias entrevistas que Vira e Mexe sempre concedem aqui para a gente no podcast Mesa de Debates. Weller, muito obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Maravilha.